Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente. Nós estamos aqui para mais uma oração das 18 horas. Sejam bem-vindos, você que já é inscrito no meu canal, você que não é, se você sentir no coração, se inscreva no meu canal. Quero ser um canal de vida, um canal de Deus. Estamos aqui não é sobre religião, é sobre vida em Deus. E nós estamos no propósito de oração todos os dias às 18 horas. Orando o Salmo 23, tá? Todo dia. É um propósito. Nós vamos até o final do ano e, se Deus permitir, vamos o ano de 2023 todo. Inclusive o ano 2023, quer dizer, 23 que já é o ano do Salmo 23, o ano do nada te faltará. Tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? E já deixa o seu like para nos ajudar, é muito importante. E você também ajuda dando like a divulgar o nosso canal. E nós estamos no propósito de orar todo dia o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que não basta, não é apenas orar o Salmo 23. Nós temos aí no Brasil 220 milhões, se eu não me engano, chegou a 220 milhões de pessoas. Dá para contar no dedo, talvez, sei lá, de 220 milhões, quantos milhões não tem Bíblia? Quantos milhões não conhecem a palavra de Deus? Dá para contar quantos milhões, talvez, nunca ouviu falar do Salmo 23. Eu já ouvia falar do Salmo 23 na escola, todo mundo ouve. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, do planeta. Eu duvido que tem pessoas que nunca ouviu falar do Salmo 23. Talvez as pessoas tenham o Salmo 23 aberta, tem uma plaquinha: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem pessoas que têm faltado tudo na sua vida, não é só econômica não, é em todas as áreas, porque um problema puxa o outro. A pessoa vai mal na família, ela acaba indo mal financeiramente. A pessoa está mal financeiramente, acaba indo mal na saúde, em outras áreas da sua vida. Mas por que eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 23 e me faltam as coisas, meu Deus do céu? Pergunte-se isso para você. Por que você tem o Salmo 23 aberto? Por que você acredita no Salmo 23? Por que você lê o Salmo 23 e te faltam as coisas? Você está sofrendo no casamento, você está sofrendo na família, está faltando as coisas para você, e você tem o Salmo 23, o que está faltando? Eu vou ser sincero com você, tá? Eu não sei se você vai entender, eu não sei se tem pessoas que não vão aceitar o que eu vou falar. Mas muitas pessoas leem o Salmo 23, mas não é o suficiente eu ir lá ler. Porque Davi, ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele fala lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Senhor, teu cajado me consola. Davi dizia isso porque era o que ele vivia. Mas por que o Salmo 23 se cumpria na vida dele e não se cumpre na vida de muita gente que lê o Salmo, que acredita no Salmo? É um dos salmos mais lido, é o Salmo 23. Porque não basta você ler o Salmo 23, você tem que fazer de Jesus Cristo o teu pastor. Não é só ler, é fazer dele o teu pastor. Ô bispo, o que é fazer de Deus o meu pastor? É você ser ovelha de Deus. É você ser ovelha de Jesus Cristo.
Não é você ser ovelha de ninguém. Não aceite você ser ovelha de alguém, de um homem. Você pode até ter pastores, servos do Senhor, né? Que você acredita, que você ouve, que você vai na igreja, pede oração, ouve a palavra. Você tem que ter isso, claro. Homens de Deus, pastores de Deus, pessoas de Deus. Mas ovelha, você tem que ser de Cristo. Porque até o pastor, o bispo, quem quer que seja, é ovelha de Cristo. Os discípulos são ovelhas de Cristo. Claro que o pastor, nós somos considerados pastores, né? A Bíblia diz que os pastores dão a vida pelas ovelhas. Mas os pastores dão a vida pelas ovelhas de Cristo. Eu não dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas de Cristo. A gente luta pelas ovelhas de Cristo. A gente serve a Cristo e prega para salvar as ovelhas de Cristo. Os próprios discípulos, Jesus dizia, os próprios discípulos, Jesus dizia para eles: eu vos envio como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, Jesus disse que os discípulos é ovelha. Está na Bíblia. Vou ler para você Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus disse assim, ó: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Isso aqui Jesus falou para os seus discípulos, os seus apóstolos. Vocês são, estou enviando vocês como ovelha. Então eu sou ovelha de Cristo. Você tem que ser ovelha de Cristo. Você não tem que ser ovelha minha, do pastor fulano, do pastor Beltrano, do pastor Ciclano, do bispo fulano, do bispo Ciclano. Você tem que ser ovelha de Jesus Cristo. Senão, o Salmo 23 não se cumpre na tua vida. O Salmo 23 se cumpre na vida de quem é ovelha de Cristo. O pastor é Cristo. Eu sou um pastor usado por Cristo. Eu sou um pastor das ovelhas de Cristo. Jesus me ungiu, Jesus me consagrou para cuidar das ovelhas dele. Porque quando você faz, você se torna ovelha de pastor, aí, meu amigo, você fica na mão do pastor. Aí o pastor acha que é seu dono. Se você está numa igreja, você vai na outra igreja, pronto, você já é excluído já. Por quê? Porque o pastor, você é pastor dele. Você é ovelha dele. Ele tem domínio sobre você. Quem tem domínio sobre a tua vida tem que ser Jesus Cristo. Se você não se tornar ovelha de Jesus, você não vai conseguir ser feliz. O Salmo 23 não vai se cumprir. Não aceite ser ovelha de homem, seja ovelha de Jesus. Tenha o homem, preste atenção no que eu vou te falar. Tenha o homem como pastor, servo do Senhor. Você deve ouvi-lo, você não pode desrespeitar o homem de Deus. Não. O rei Saul não obedeceu Samuel, ele sofreu. Perdeu tudo. Você tem que ouvir o homem de Deus, claro. Mas entender que o que nós falamos para você é da parte de Deus. Não é eu, não é coisa minha. É da parte de Deus. E como que você se torna ovelha de Cristo? Está na Bíblia. Livro de João. Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de João. Capítulo 10. Lá no versículo 27. Acharam aí? Acompanhe comigo. João, capítulo 10, Evangelho de João. O primeiro que eu li, Deus falando para os apóstolos,
para nós discípulos, que nós somos ovelhas no meio do matadouro, é Mateus 10,16. Agora eu estou lendo João 10,27. Como que você se torna ovelha de Cristo? Ele diz lá, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu vou repetir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Jesus falando, as minhas ovelhas me ouvem. Se você quer ser ovelha de Cristo, você tem que ouvir a Cristo. E não ser ovelha de ninguém, de Cristo. Eu sou um pregador, sou o bispo da igreja mundial, prego a palavra, temos centenas de pessoas que nos ouvem. A gente é pastor, né? Ungido de Deus para cuidar delas. Delas quem? Das ovelhas. De quem? De Cristo. Ele nos consagrou para cuidar das ovelhas de Cristo. Elas não são minhas ovelhas. Porque se elas forem minhas ovelhas, onde eu vou, elas vão ter que ir atrás de mim. Você tem que seguir a Cristo. Ele é o teu pastor. E se você é a minha ovelha, não, eu sou ovelha do bispo Marcos. Na hora que você estiver em apuros aí na tua casa, eu quero ver se eu vou estar aí para te ajudar. Eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas se você é ovelha de Cristo, aonde você estiver, Ele está com você. Você tá, a hora que você invocar, Ele está aí para te ouvir. Ou, na hora que você, como ovelha, estiver sofrendo, precisando de ajuda, o lobo está querendo te destruir, aí Deus vai estar aí para te ajudar. Eu vou repetir, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem a Jesus Cristo. Tem o pastor, o bispo, como homens de Deus, pastores de Deus para te ajudar, para servir, para abençoar você, sabe? Para você, né, ver a direção que eles têm através de Deus para a tua vida. Mas é Deus. Homem nenhum pode fazer nada por você. Homem nenhum pode te salvar. Eu posso ser usado por Deus para te honrar. Mas seja ovelha de Jesus. Para o Salmo 23 se cumprir na tua vida. Seja ovelha de ninguém. Não aceite. Seja ovelha de Cristo. Vamos ler o Salmo 23. Você aceita ser ovelha de Cristo? Antes da gente ler o Salmo 23, eu gostaria que você fechasse os olhos e falasse assim, meu Deus, repetisse comigo as minhas palavras, se você quiser. Meu Deus, a partir de hoje, eu serei ovelhas do Senhor. Eu serei ovelhas de Cristo e de mais ninguém. Ainda que eu tenha homens de Deus usados pelo Senhor para nos ajudar, para pregar palavra para nós, para nos ensinar, nos orientar. Mas eles serão usados pelo Senhor, porque o verdadeiro e único pastor é Jesus Cristo. E a partir de hoje, eu vou seguir Jesus Cristo e mais ninguém. Em nome de Jesus. Vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga, Pai, que o Salmo 23 se cumpra na minha vida. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo o que eu necessito, que esteja em tuas mãos e que o Senhor me guarde e me abençoe e venha suprir as minhas necessidades, que eu tenha um final de ano abençoado e um ano de 2023 muito mais abençoado. Diga amém e diga glória a Deus. Amém? Davi diz aqui, ó, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Eu posso estar aí com você? Mas o teu pastor, que é Jesus Cristo, pode. É Ele que é o teu pastor. Lá em João, para terminar, tá? Lá em João 10, 27, ele diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna. João 10, a gente leu o 27, né? Agora o 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Na mão de Deus, ninguém pode te arrancar, te destruir, te fazer sofrer. Ele cuida de você. Faça de Jesus o teu pastor. Tenha eu como um pastor usado por Deus, abençoado, sabe? Se gosta de ouvir as minhas orações, ou outros pastores que você tem na sua vida. Mas eles são servos de Deus. O único pastor da tua vida, da tua alma, é Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, fique com Deus, boa noite e até amanhã em nome de Jesus.